Nós viajamos, e é o que vamos fazer agora, viajamos agora até à raiz dos nossos próprios medos, em busca de compreender os mecanismos que a nossa mente utiliza para lidar com a dor e também para lidar com os acontecimentos negativos que a vida nos traz. Casos que semana após semana deixamos nas mãos da hipnoterapeuta Rosa Basto, que está aqui ao meu lado e que para quem eu peço já um aplauso. Oh, Rosa, estava aqui a ler este texto exatamente como está, porque acho que há aqui dois pontos que eu gostava muito que falasse, que é esta coisa de nós irmos até à raiz dos nossos medos. Porque os medos têm uma raiz, as ansiedades têm uma raiz, os desequilíbrios têm uma raiz. Tem. Eu também concordo com isso. Eu acho que, acima de tudo, as pessoas começam, quando vão ter com um terapeuta, vão na hora da aflição. Ninguém previne a doença. Vão na remediação, quando estão mal e que vão procurar um terapeuta e vão contar os seus problemas e quero resolver isto rápido. Mas há coisas que podem ser resolvidas, o sintoma mais evidente pode ser resolvido. Mas temos que perceber o que é que desencadeou aquilo tudo. E aí é ir à raiz. O que é que aconteceu para aquela pessoa que não tinha nada disto e de um momento para o outro ela desencadeou este processo que a colocou em doença? Então a importância de nós percebermos onde começou. Nós sabemos, os terapeutas, que há perturbações que obviamente têm uma condição, uma predisposição genética. E depois, se aconteceu um evento que não foi tão agradável, pode explotar então essa predisposição e depois, a partir daí, podem ficar doentes. É muito, muito importante que as pessoas que venham até nós não queiram correr à pressa com a sua própria saúde. A saúde precisa ter um processo, ou seja, quando estão doentes e na busca da saúde, é necessário que haja um processo para que elas também façam uma tomada de consciência do que é que aconteceu. Se temos uma tomada de consciência, é isto que aconteceu comigo. Então, se a pessoa compreende, ela ultrapassa. Nós sabemos que a pior dor é a dor sem sentido. Sofro, não sei porque é que sofro. Mas quando nós compreendemos e damos sentido, é por isto, então eu posso mudar. Sim, há pessoas que dizem, mas eu tenho isto desde sempre, porque sempre teve o mesmo comportamento. Se mudar o comportamento, as coisas também vão mudar para si. Comportamento gera comportamento. Se eu mudo, as coisas também mudam para mim. E é isso que nós fazemos em terapia, obviamente. Agora, vamos falar aqui deste caso que temos desta vez em mãos, porque temos aqui uma jovem que tem uma fobia a osgas, répteis e tudo o que são este tipo de animais. Exatamente. É uma coisa muito vulgar. Osgas é. As osgas, as pessoas muitas vezes não falam sobre elas, mas sabem que é um mito e nós somos cultura. E é um mito que as osgas são venenosas, que elas são escorregadias, são viscosas, que elas são perigosas, e nada disso é verdade. Há lenga-lengas de certas terras, mais para o sul, que desde pequeninas que as pessoas ouvem isso. Eu, por exemplo, sinto repulsa em relações de animais, mas se calhar muita gente sente repulsa porque não fomos habituados a olhar para eles. Sabe que na Tailândia, eu não sei se sabe disso, na Tailândia quem conseguir ver 7 osgas no momento da sua vida, ela vai ter muita sorte. É o oposto. É o oposto. Oh, meninas, quem é que aqui gosta de osgas? Há uma senhora que gosta de osgas. Uma sozinha no meio da plateia. Ou seja, em alguns países culturalmente é considerado um animal muito interessante porque vai dar sorte, querem ver as osgas. Noutros países, como nós aqui, nosso país, no norte nós não temos tantas osgas, mas no sul há mais. Há mais por causa do calor. Calor, obviamente. Elas gostam de calor. Por isso é que elas sobem lá para cima para as paredes, para ver se apanham a luz e se apanham os insetos, que é lá onde elas comem mais. Elas são preciosíssimas, estão em vias de extinção. Estive a ler ontem vários artigos de alguns biólogos, que se as pessoas continuarem a matar as osgas, pomos em risco o próprio ecossistema. São necessárias, porque elas têm a capacidade de comer os mosquitos, algumas formigas, moscas e outros animaizinhos pequenininhos que alguns não são nada, são nocivos para os mosquitos, por exemplo, no Brasil. É bom que haja osgas, porque senão andam lá aqueles mosquitos que andam a matar aquela gente, portanto é importante que haja osgas. As osgas não se podem matar, que se tira o mito de que elas podem ferrar, que não ferram, não são venenosas, não há osgas venenosas. Só há 2 tipos de lagartos que são
são perigosos, mas não são aqui, é nas selvas, não é nada aqui. Mas eu acho que era importante a Rosa explicar a diferença entre uma coisa é a repulsa. Por exemplo, eu tenho repulsa, mas não tenho fobia. Não tenho fobia. Se fizer aqui um lagarto, claro que eu não vou ficar não gostamos. Ponho os pezinhos no ar para ele passar. Mas não fica arrepiada, não foge, não tem ataque de pânico. Pronto, é isso que eu quero que compreenda. Quais são os sintomas de uma fobia e uma simples repulsa? As fobias nós sabemos que levam a ter uma irracionalidade perante o objeto fóbico. A pessoa que é fóbica, quando olha, ela até sabe que não faz sentido, aquele medo não faz sentido, mas não conseguem controlar. É um medo irracional. Portanto, as emoções estão ali à mistura e irracionalmente, portanto, emocional e irracional. Racional, sabemos que aquilo não tem perigo, como estarmos dentro de um quarto pequenino, fechado, para os claustrofóbicos. As pessoas até sabem que não tem qualquer problema, porque tem ar lá dentro. Mas quando emocionalmente começam a imaginar que vai faltar o ar, a razão vai à vida. A emoção é que ganha. Porque nós, não sei se sabe, entre a vontade e a imaginação, o que é que ganha? O que é que ganha? É a imaginação. Mais do que a vontade? Sim. Nós podemos ter uma vontade muito grande de dizer assim, eu a partir da manhã eu não como mais este alimento que me engorda. Mas se passar por uma pastelaria e a imaginação disser que bolo tão gostoso, é só hoje, e comem. A imaginação ganhou. Se nós pensarmos assim, não gasto dinheiro, porque a vontade está a dizer, vais poupar mais este mês. Mas a imaginação diz assim, mas aquele vestido era tão giro, já me estou a imaginar com ele. Vai comprar. Há tanta coisa que a imaginação ganha. Olha, vou dizer um caso mais pertinente. As pessoas têm insónia, elas têm vontade de dormir. Só que começam a pensar e a imaginar que não vão dormir. Imaginam, não vou dormir, amanhã eu não vou conseguir acordar porque eu estou a perder o sono. E eu não vou ter rendimento. E imaginam a noite perdida. E não é que a imaginação ganha, perde a mesma noite. Agora imagine se a pessoa disser assim, pronto, eu não durmo mesmo, olha que se dane, eu não durmo, pronto, fico aqui as horas que for precisas. E então adormece. Porque ela deixa de estar preocupada porque não dorme. Porque engraçado, como é que o clique é tão simples? É, não é mais simples, sim. Claro que há perturbações de sono que não serão assim tão descomplicadas. Mas muitas das vezes as pessoas que têm estas questões de sono são muito ansiosas. Eu não sei se as pessoas lá em casa sabem, mas a ansiedade traz muita perturbação. E devemos, aquilo no início da nossa conversa, as pessoas podiam aprender a prevenir. Quando nós ensinamos no consultório, nós trabalhamos as coisas difíceis, complicadas, mas obviamente que depois é preciso uma psicoeducação, que eu muitas vezes falo aqui. Eu depois vou fazer psicoeducação ao paciente. O que é isso? É ensinarmos as pessoas a terem estratégias, elas próprias saberem, já se conhecem, e saberem como é que vão fazer para de facto não terem estes problemas. Claro. Vou dar outro exemplo. Quando as pessoas são ansiosas, nós temos um nervo que se chama o nervo vago, vem daqui de trás e vai por aqui fora. Quando as pessoas estão muito ansiosas, o que é que acontece? O nervo vago aperta. As pessoas ficam com falta de ar. Se a pessoa simplesmente começasse a respirar devagar, o nervo vago vai relaxando. Relaxar. Isso é que e logo todo o corpo. Por isso importante. A respiração é protetora e calminha. Imagine, se eu disser a toda a gente lá em casa, permita-se apenas respirar fundo e deixar que o oxigênio vá entrando. Vá deslizando. Continua a falar com esse tom, eu vou adormecer aqui, Rosa. Começa-me a falar com esse tom, Rosa, e eu apago aqui. Santo, um dia fazemos uma coisa dessas. A Fátima em transe e a fazer o programa em transe. O programa todo? Sim, mas em transe. Mas era possível fazer o programa todo em transe? Hipnose conversacional está em transe, mas faz tudo normal. Mas em transe. Olha, eu estou a ver o produtor de programas a dizer, vamos fazer uma coisa dessa. Era menina para alguém a fazer uma entrevista nessas condições. Com certeza que sim. Não, a Rosa sabe que eu estou à vontade consigo, até porque a Rosa já me tratou, portanto eu estou completamente à vontade. Mas podemos fazer isso, sim. Nós não precisamos colocar uma pessoa deitada para deixar sossegada. Eu quando quero entrar com alguém, levar alguém a transe hipnótico, eu crio um rapport. E o que é o rapport? O rapport é estarmos igual ao outro. Se eu primeiro quero colocar uma pessoa ansiosa com calma, eu não posso ficar muito calma, se ela fica mais irritada. Eu vou aumentar a minha respiração, eu vou ficar um bocadinho mais acelerado que normal, para me equiparar a ela, para ela me imitar depois a mim quando eu começar a respirar devagarinho.
Ai, que engraçado. E ela não se dá conta, daqui a pouco está calma, está serena, e desde que eu estou consigo eu estou mais calma. E afinal é uma técnica. É que eu estou a ouvi-la e na verdade é mesmo isso, daqui a bocadinho estou eu. Há algumas coisas que se ensinam. Eu sei, por E ser calma é uma coisa que se aprende. Exatamente. Agora, e é bem bom, é muito agradável. Então não é? Então, há uma coisa agora, há pouco, por causa do que a Rosa estava a explicar, do nervo que aperta e que nos deixa, parece que nem o ar enche o pulmão. Nunca ouviu falar da crise vagal? Aquela pessoa que foi para o hospital teve uma crise vagal. Uma crise vagal é isso, a pessoa ficou com o nervo vago muito apertado. E não respira nem nada, e falta o ar. Começa a ficar. Em Portugal usa-se muito uma expressão, que eu se calhar tem a ver com o que nos está a dizer também, é: eu sofro muito dos nervos. Pois é, outro mito. Eu sofro muito dos nervos. Nós somos cultura sem dúvida. Repare, quantas vezes nós usamos expressões que nem sequer pensamos nelas. Simplesmente dizemos coisas que sempre ouvimos, as nossas avós, as nossas mães, a família. Eu sofro dos nervos, e nesse pacote dos nervos cabe lá muita doença, cabe lá muita coisa. E cabe também muita coisa que não é doença e também está defendido. Qual é o seu problema? Sofro dos nervos. Antigamente havia pouca informação, não havia tanta internet, então se falássemos com as pessoas de mais idade, coitado, ele sofria dos nervos. Se fosse esquizofrénico, sofre dos nervos. Se fosse obsessivo-compulsivo, sofre dos nervos. Tudo era nervos. Com certeza que nós temos nervos e temos um sistema nervoso central e depois o periférico. Mas isto de sofrer dos nervos, as pessoas querem dizer que são nervosas. Eu costumo dizer ansiosas. Há uma diferença entre nervosos e ansiosos. Quantas vezes já vimos pessoas tão quietinhas, parecem tão calmas, e elas têm pânicos. Elas são ansiosas, inquietas, pré-ocupadas. Eu mais gosto de dizer assim, pré-ocupam a sua mente antes do tempo. Começam a meter coisas para dentro daqui, da caixa, a meter que não presta para nada. Quando forem coisas sérias e importantes, já não cabe lá nada, está ocupado. Então, preocupam antes do tempo a mente. E que muitas das vezes nós sabemos que dentro de 100% da eventualidade de acontecer alguma coisa, pelos vistos só 80% não acontece. Só poderá acontecer 20%. Porque é que as pessoas se preocupam tanto? Vou-te contar um segredo. Não vai deixar de ser segredo. É uma coisa muito simples, só se tem que trocar as palavras. Para os ansiosos vai dar muito jeito. Em vez de dizer, se eu vou para o programa e se me vou enervar, e se depois se eu vou dizer qualquer coisa as mãos vão começar a ficar molhadas, suadas, e se o coração, e se fica a garganta seca, isso me acontece. Isso é o que eu ouço todos os dias dos meus convidados quando converso com eles antes de entrar. Ai, Fátima, e se depois eu não sei, isso é uma atrapalho. Mas eu vou-lhe ensinar esta dica que a Fátima vai ficar muito feliz. A Fátima vai dizer assim, troco se por quando. Quando eu me sentar ali, vou ver. Quando eu for para aquela situação, logo se vê. O quando dá tempo. O se pré-ocupa antes do tempo. Mas quando dizemos a palavra quando, nós temos tempo para, quando despreocupa, relaxa. Quando eu chegar lá, logo hei de ver. Muito bem. Está bem? Bom, parece uma coisa parece-me, sim. Eu não faço assim, faço de outra maneira, mas chega lá. Mas chega lá. Bom, vamos então apresentar agora com mais detalhe o caso que temos hoje. As pessoas pensam que eu sou uma pessoa destemida, mas não sou. Tenho alguns medos, consigo lidar bem com eles, mas há um que se calhar me afeta um bocadinho mais e que afeta o meu dia-a-dia de forma diferente dos outros, que é o medo das osgas e de tudo o que é lagartinhos pequeninos que se mexam muito rapidamente. Na minha terra costuma-se dizer que se a osga entrar em contacto connosco, na nossa pele, ela entranha-se e entra. E eu desde criança que ouço isso. E se calhar inconscientemente isso também contribuiu para aumentar a minha fobia e o meu medo. E o meu medo de elas me caírem em cima. Quando vejo uma dessas criaturas, desses bichinhos, a minha primeira reação é o choque. Eu não acredito que aquilo está ali onde eu tenho que passar. Depois é um processo interior de perceber como é que vou conseguir passar sem que aquilo me caia em cima. E depois é o passar, é o ganhar coragem e realmente passar. Há algumas coisas que já tenho feito para conseguir ultrapassar, como por exemplo, no verão passado houve uma osga que
decidiu instalar-se em cima da luz da porta do meu prédio. E houve vários dias que passei, a maior parte das vezes, a correr, e também cheguei a sair em pleno verão com o guarda-chuva aberto e entrar com o guarda-chuva aberto para me proteger. Novamente no verão passado, na casa dos meus sogros no campo, há uma osguinha pequenina que decidiu morar dentro da cozinha deles, e as pessoas normalmente acham sempre, ele é um bichinho que come as moscas e os insetos, ele não faz mal a ninguém. Lá está, não tenho medo. E eu sei que não faz, mas tenho esse medo e a mim afeta-me. Eu não consigo estar naquele local tranquila porque eu sei que aquilo está ali. Quando casei, nós pensámos em ir de lua de mel para o México, mas eu não consigo pensar em ir para o México e estar tranquila num sítio onde andam iguanas livremente. Acabámos por ir de lua de mel para a Grécia. Existiam muitos lagartos. Eles metem-se lá em cima para apanhar o calor e saíam de todos os buraquinhos. Foi uma lua de mel boa, mas poderia ter sido mais tranquila e pacífica no que toca a estar descansada em relação à minha fobia, sim. Quando eu e o meu marido falamos em fazer férias e ele me sugere um local, a primeira coisa que eu faço é ir à net, pesquisar os animais que existem naquele habitat. Podemos ver que se calhar existem muitos animais, eu posso ver que existem muitos animais com os quais eu não vou sentir confortável ao pé. E aí já comecei a equacionar outros sítios, outros locais para visitar. A minha fobia limita os locais que eu vou visitar, sim, sem dúvida. É por me deixar tão desconfortável em certas situações que eu quero mesmo livrar-me deste medo.